A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito alegre de estar aqui, né, nessa noite. Quer dizer, esses dias, né, todos que vamos ficar aqui. E estava falando com o apóstolo, né, tantos homens e mulheres de Deus. Às vezes a gente se sente até constrangido, né, porque é tão bom ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus. A gente aprende tanto. E com as poucas palavras do pastor Claudio Honor e do pastor Pedro, né, que também teve o primeiro também, que o Elielson, com todos esses homens de Deus falando, né, aí a gente dá até uma gelada, né? Glória a Deus. Mas a gente faz o que o Senhor ordenou, né? A gente foi chamado para fazer o que o Senhor nos ordenou a fazer. Eu não vou demorar, são muitas pessoas que precisam, que nós precisamos de ouvir. Porém, eu vou falar algo que já entrou na palavra de todos os homens de Deus que falaram aqui. Amém? Mas vou falar do meu jeito, né? Que o Senhor me entregou. Ontem eu tive uma oportunidade lá na igreja Vila Formosa, né? Não é, irmãos? É Vila Formosa? Aprendi o nome, graças a Deus. E foi bênção demais, gente. O que é aquilo? Ali, aquela igreja abençoada. Um povo maravilhoso, um povo abençoado. O povo de Deus é maravilhoso. O povo de Deus é abençoado. E não mais que fogo que era aquele que tinha naquele altar ali. Meu Deus do céu, mas era fogo, um fogaréu mesmo, né? Glória a Deus. Ele foi dado uma palavra sobre o Espírito Santo. Aí que eu decido ali, como diz, nas nuvens, né? Porque o Senhor, Ele nos toca. Amados, não, eu vou abrir aqui a palavra do Senhor em Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler somente, eu já ia pegar aqui, abrir, eu estava com a minha Bíblia ali, mas ontem eu falei a mesma coisa. Para mim, a letra dela é muito pequena, eu tenho que pegar a minha Bíblia maior. Glória a Deus. Eu vou pedir quem achar aí, quem encontrar aí para ler para mim, pode ser? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. O senhor pode ler, pastor? Quanto? 2 Timóteo? 2 Timóteo 2, 17 e 18. O irmão lá já encontrou, né, irmão? Não, eu fiquei sem pé. 2, 17. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. 17 diz: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, isso, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Até o 18. Até o 18. Amém. E perverteram a fé de alguns. Pode sentar, amada igreja. Glória a Deus. Como foi falado aqui num resumo mesmo, muito assim, muito forte, né, sobre o obreiro. Falou do obreiro aprovado, né, como, né, falou a respeito das qualificações de um bom obreiro, porque o obreiro aprovado, ele precisa, né, de ter as qualidades adequadas para que seja aprovado. E quando está falando obreiro, né, automaticamente estou falando de obreiros também. Mas aqui no caso que o Senhor, né, falou no meu coração para estar falando com a igreja, é a respeito desses 3 homens, que eu vou citar sobre eles, mas essa palavra, né, serve para todos nós, todos aqueles que têm o chamado. Então, Paulo, ele pregava, né, a palavra do Senhor, todos sabem disso, um grande homem, né, de Deus, escolhido para pregar, para anunciar Jesus Cristo, passou tudo que passou, e ele, né, chegou em determinado lugar e tinha esses homens.
Himeneu, ele era um homem muito influente, era um grande líder, um líder muito influente. Só que ele não influenciava a igreja para o bem, ele não influenciava a igreja para o bom caminho, ele não influenciava a igreja dentro da verdade, dentro daquilo que Jesus deixou escrito, deixou, né, para que os discípulos divulgassem. Ele era um opositor da verdade, ele se opunha contra a pregação de Paulo. Ele era um opositor. Paulo pregava uma coisa, ele pregava o contrário. Paulo pregava a verdade, ele pregava mentira. Ele falava que a ressurreição já tinha acontecido. E sendo assim, ele desviava muitos da fé. Então, nessa condição, Paulo tomou uma decisão de ali colocar aquele obreiro, um obreiro, no caso um líder influente, influenciando negativamente a igreja. Ele foi corrigido por Paulo, ele foi excluído do meio ali cristão, ele foi corrigido, ele foi tirado. Paulo usou uma palavra, né, o apóstolo Paulo usou uma palavra falando que entregaria ele a Satanás. Eu estava até conversando com os irmãos, falando, porque eu queria saber como é que era aquilo. Como que ele ia pegar ali o Himeneu, o Fileto, o Alexandre, ia pegar ali e ia entregar eles para Satanás. Mas a forma a qual ele faria isso era cortando eles do meio da igreja. Então, quando há uma influência negativa na igreja, onde não é pregada a verdade, é necessário que o mal seja cortado pela raiz. E a responsabilidade são dos líderes, são dos pastores, que não podem desviar da verdade, porque o líder que desvia da verdade está jogando a igreja para, né, o caminho também, para desviar do caminho da verdade. E Jesus é a verdade, por Jesus não há erro. Então, ali quando Himeneu ele estava agindo daquela maneira, ele foi corrigido pelo apóstolo Paulo. Ele foi eliminado, né, como ali, ele foi eliminado do meio da igreja, ele foi retirado. O entregue a Satanás significa, no caso, que ele foi tirado ali. Quem não está em Jesus está no mundo. Naquele tempo, a igreja era levada a sério, mas isso não pode mudar, porque Jesus ele não mudou. Então a igreja tem que continuar sendo levada a sério, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós vemos que muitas coisas mudaram, que está acontecendo o evangelho pervertido, mas a igreja está sendo manchada, mas só que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é pura, ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é pura. Então, é necessário que nós venhamos prosseguir na verdade, e a nossa responsabilidade, a qual Deus levantou muitas pessoas, como foi dito aqui, querem ser líderes, porque carteirinha não vai entrar no céu, mas aquilo que você falou a respeito da palavra de Deus vai pesar na balança, se nós somos como Himeneu, Alexandre e Fileto, ou se nós somos como Paulo, como o apóstolo Paulo, que falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é necessário sim nós imitarmos. Se o pastor aqui é um homem de Deus, por que não imitá-lo? Se o apóstolo é um homem de Deus, por que não imitá-lo? Se os outros pastores são homens de Deus, as pastoras, as irmãs, são mulheres de Deus, por que não imitá-las? Porque a palavra do Senhor diz, Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas muitos estavam indo no caminho de Himeneu. E Himeneu, ele foi cortado pela raiz. E ele foi lançado fora do mundo. Fora da igreja é no mundo. Ou é Jesus ou é o mundo. Não tem, no caso, outra escolha. Ou é Jesus ou é o mundo. Ele queria ser um obreiro na casa do Senhor, mas era um obreiro que influenciava para a mentira. E o Espírito de Deus, nesses últimos tempos da igreja na face da terra, está chamando influenciadores da verdade. Seja um influenciador da verdade, irmã. Seja um influenciador da verdade, meu irmão. O Espírito Santo, ele é a verdade. O Espírito
o Evangelho. Nós temos que viver na verdade, porque o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma pregação bonita que liberta, não é uma pregação muito estudada que liberta, não é uma reunião qualquer que liberta, mas é onde está reunido um povo de Deus. É que a glória do Senhor desce, e aí acontece libertação, aí acontece direção, aí acontece transformação, aí o Senhor faz a obra que tem que fazer, porque eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas eu não posso fazer o que o Senhor faz. Eu não posso, eu não tenho condições, mas nele nós podemos curar, no nome dele nós podemos expulsar demônios, no nome dele nós podemos pegar em serpente e escorpião, no nome dele nós podemos muitas coisas, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Nós somos pequenos e imperfeitos, mas ele é grande, e quem chama garante a vitória. Quem chama capacita. Não é o apóstolo que vai capacitar vocês, não é o pastor Claudinei que vai capacitar vocês. Quem vai capacitar é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus. É ele que capacita. Eu escuto muito, muita gente sabe disso, mas ai de mim se não fosse o Espírito de Deus. Não é o meu estudo que vai curar enfermo, não é o meu estudo que vai salvar vidas, não é o meu estudo, é o estudo para ser capacitada para que o mundo veja Jesus nas nossas vidas. Porque as pessoas querem nos confrontar, aqueles opositores do Evangelho querem nos confrontar. Então é necessário nós estudarmos a palavra de Deus para que nós possamos ter respostas. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, outra coisa do obreiro reprovado é aquele que não estuda a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos fará lembrar. Ele nos fará lembrar. Somente estudarmos a palavra de Deus, ele nos fará lembrar. Como lembraremos de algo que nós nunca estudamos? Como hoje, para quem não sabe ler, tem a Bíblia para ouvir, a Bíblia é gravada. Então, fica essa palavra para a igreja, e eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus.